e falando um pouco mais sobre crescimento espiritual, uma introdução sobre maturidade. Deus, Ele quer, Ele almeja, Ele deseja que você cresça espiritualmente. Ele quer que você saia, eu vou usar essa expressão, da infantilidade espiritual e você alcance a maturidade espiritual. Porém isso, é necessário que tenha um empenho seu. É necessário que você pratique algumas disciplinas espirituais que são extremamente importantes. As disciplinas espirituais, por exemplo, falamos sobre orar diariamente. Eu não sei quantos se vigiaram nesse sentido e procuraram, eu vou começar a praticar isso, Eu não sei quantos aqui em nosso meio fizeram isso. Mas a partir do momento que você deixar a informação ser revelação, muita coisa vai acontecer na sua vida. Sabe por que muita coisa não muda na sua vida? Porque você é cheio de informação e você não tem revelação daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Nós lemos, quando nós falamos, o apóstolo Paulo falando que desejava que eles fossem adultos, falando que queria dar a eles alimento sólido, mas tinha que dar leite para aqueles homens, aqueles crentes. E muitas vezes nas nossas vidas está acontecendo a mesma coisa. Deus tem falado muita coisa com você. Quem é que tem uma promessa de Deus na sua vida? Na vida espiritual. Estou falando, um carro novo. Não, promessa na vida espiritual. Levante a mão. Está vendo? 90%. Só que para chegar até lá, existe um caminho. Para chegar até lá, existe um caminho. E sabe qual é o problema muitas vezes nosso? Nós tentamos enxergar o futuro com a visão do presente. O futuro, aí você tenta enxergar o futuro com a sua condição de hoje. Você tenta enxergar o futuro sendo quem você é hoje. Mas, meus irmãos, para que você chegue no futuro, existe um caminho de amadurecimento. Para que cresça, uma criança quando ela cresce, existe um caminho de amadurecimento. Imagine você, primeiro celular, quando teve aquele plano de expansão, naquela empresa chamada BCP, quem lembra disso? Quem teve um BCP? Nokia, quem teve um BCP, levante a mão. Você não é da sua época, né? Antes da BCP era o quê? Era Motorola, tijolão, aqui ó. Antena, você ia atender o celular, você pegava aqui, você puxava a antena, você puxa aqui a antena. Aí você pegava o telefone, falava tal, depois você, antena. Aí você escondia na mochila, porque era tão grande, né? Imagina você chegar, vamos falar do ano de 1999. Você voltar no tempo, voltei. E você atende o seu smartphone. O que ia acontecer com quem visse aquilo? Fala, você é um ET. Você é um ET, não é possível. Sabe, meus irmãos, por que isso para você é normal hoje? Porque você pegou todas as fases. Você pegou desde a fase dos celulares pequenininhos. Lembra do celular pequenininho? Lembra? Não, BIP é antes, BIP é antes, irmão. Estou falando do BCP. Voltou muito para o passado, você. Lembra? Passou por várias fases. Aí eu lembro que tinha o StarTAC. Lembra do StarTAC? Quem tinha StarTAC era milionário. Você tinha StarTAC? Você era milionário, você. Tem ainda? Lembra do StarTAC? Quem tinha StarTAC era... Você tinha, não é, Jé? Você é milionário. Olha aqui, Edivaldo, olha os milionários aparecendo na nossa meia. Só tinha StarTAC, e eu lembro que saiu StarTAC preto ainda. Aquele lá, irmãos, era o sonho de consumo, né? E aí foi evolução, outras marcas, evoluir. Por que para você hoje o smartphone é normal? Porque você passou pela evolução dele. Ou seja, o amadurecimento dessa tecnologia, você acompanhou toda ela. E sabe o que acontece com você? Você sabe que Deus tem uma promessa para a tua vida espiritual? Você tem certeza disso?
Porém, você já quer abraçar ela com a mentalidade de hoje. E isso nunca vai acontecer. Porque é necessário um amadurecimento. Nós temos que amadurecer. É necessário um amadurecimento diário. Imagina na época que você começou a trabalhar. Office boy. Quem já foi office boy aqui? Ah, não faz só isso. Office boy, já foi office boy. Você sonhava na época do office boy ser diretor da empresa. Imagine se você virasse diretor da empresa no primeiro emprego seu. Misericórdia, irmãos. O que ia ser da empresa? O que é necessário? Amadurecer. É necessário amadurecer. Imagina só, se José do Egito, na época que estava lá na casa do pai dele, ele soubesse que ele seria o governador do Egito. José, é o seguinte, você vai ser governador do Egito, tá? Você vai livrar o meu povo de um grande caos. Mas o que foi necessário para José? Passar por fases de amadurecimento na vida dele. Algumas fases não foram fáceis. José foi lançado num buraco, vendido pelos seus irmãos, se tornou escravo aonde? Na casa de quem? Potifar. A mulher de Potifar deu em cima dele, e ele falou, sai para lá, Satanás, saiu correndo. A mulher falou assim, não, você deu em cima de mim, a minha roupa na mão. Eu sei que ela arrumou um caso, ele foi preso, foi prisioneiro, passou pela cadeia, injustamente. E após isso, você conhece a história de José. Foram necessárias estas fases na vida de José, para que ele alcançasse o amadurecimento na vida dele. E sabe o que acontece comigo e com você muitas vezes? As fases de amadurecimento, nós queremos pular elas. Nós não enxergamos aquilo que nós vivemos de luta, dificuldade, seja lá o que for, como um amadurecimento de Deus na minha vida. Nós enxergamos como luta. Está difícil. Está difícil, eu não quero mais saber de mais nada. Larguei de tudo. E na fase difícil é necessário perseverar. Nas fases difíceis, nós aplicamos o quê? As disciplinas espirituais que nos foram dadas pelo Senhor. Nós oramos, nós jejuamos. E nós falamos há 2 semanas atrás sobre oração. Hoje nós vamos falar sobre jejum. Nós vimos que a oração, muitas vezes nós não damos o valor devido à oração. Embora falar isso num contexto de uma igreja é muito chovendo molhado, orar. Tinha que ser algo automático, né? Mas nós não damos o valor devido a isso. Trocamos muitas vezes um tempo de oração, um tempo com o Senhor, por uma série da Netflix. Trocamos muitas vezes uma oração, um tempo com o Senhor, por coisas que podem ser deixadas de lado naquele momento. Nós trocamos e deixamos de ter tempo com o Senhor. E com o jejum é igual, meu irmão. Nós não assumimos o jejum como um compromisso. Muitos de nós só jejuam quando é convocado um jejum. Quando foi a última vez que você jejuou? Me fala. Não fala não, pensa. Quando foi a última vez que você jejuou? O jejum é algo que está à nossa disposição. O jejum, ele abre o nosso coração para receber mais de Deus, irmãos. O jejum, ele não tem como objetivo trabalhar no céu. O jejum tem como objetivo trabalhar em mim, na minha carne, em mim. Muitas pessoas dizem que o jejum é só do Velho Testamento, mas meus irmãos, Jesus Cristo jejuou, os apóstolos jejuaram, os discípulos jejuaram, a igreja jejuava. O jejum é algo presente na palavra de Deus até os dias de hoje e é algo à nossa disposição para que seja praticado. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 6. Olha o que Jesus fala sobre jejuar constantemente.
Mateus capítulo 6. Versos 16 e 18. Mateus capítulo 6, versos 16 e 18, diz assim: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente, que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo, lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai, que vê em secreto, e seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Quando você jejua, você não tem que colocar no jornal nem no status do Facebook: estou em jejum. Tem gente que coloca, né? Coloca tanta coisa. Vai, tira foto, aquela selfie de sofrimento e coloca no Instagram: em jejum, hashtag em jejum. Assumo que muitas vezes jejuar é difícil, né? Principalmente, eu lembro que eu tenho o costume de jejuar toda a primeira semana do mês. A primeira semana de primícia, eu entrego em jejum ao Senhor. E aí eu estava lá jejuando, na minha, quietinho, feliz da vida, acordei bem-humorado, sorrindo para todo mundo. Aí vou tomar café com a minha esposa, ela sentou assim: você não vai comer isso? Eu falei: não quero. Você tem que comer isso. Eu falei: não estou afim. Você não vai comer isso mesmo? Eu falei: eu estou em jejum. Você não avisa? Não precisa colocar no status em jejum. Não precisa fazer cara de sofrimento: estou jejuando. Mas, irmãos, é uma disciplina, uma prática espiritual que pode mudar a sua vida, o seu relacionamento com Deus. De manhã o pastor Ramiro esteve ministrando aqui. Nós estivemos hoje de manhã, eu, o pastor Edivaldo, a Bel e a Fabiana, lá na comunidade de São Mateus, que foi comemoração dos 40 anos da comunidade da nossa região. O pastor Ramiro ministrou e ele falou sobre os tipos de jejum. Né, pastor Ramiro? Ele vai até depois tirar daquela folha dele e passar para mim, para mandar para vocês. Não importa o tipo de jejum, mas o jejum, ele se refere a alimento. A palavra jejum na tradução da Bíblia, que eu não me lembro qual que é a palavra no hebraico, no grego, sei lá qual que é, mas refere-se à abstenção de alimentos. Se você ouvir uma mensagem que eu preguei aqui ano passado, o poder do jejum, lá fala sobre isso. Alimento, relacionado à alimentação. E quando nós entendemos que jejum não é algo ultrapassado, não é algo opcional, mas que isso tem que fazer parte da minha vida, sabe o que acontece? O seu coração, ele é aberto para receber mais de Deus. Tem uma citação de um livro de Mike Bickle, que diz o seguinte: o jejum posiciona nosso coração para estarmos prontos e sermos capazes de receber mais de Deus, fazendo com que aceitemos nossa fraqueza voluntária, que vem do quê? Da abstenção da comida. Fraqueza voluntária, que se instala em nosso corpo físico e em nossa capacidade mental, obrigando-nos assim a depender mais de Deus. Desse modo, nosso coração é posicionado para receber força do Espírito. Amém? Existem algumas fake news sobre o jejum, algumas notícias falsas sobre o jejum, alguns fatos mentirosos. São 3. O primeiro dele é o seguinte: que o jejum é só para cristãos de elite ou para liderança. Mentira, o jejum é para todo cristão, todo discípulo de Jesus Cristo. Outra mentira, que o jejum traz fraqueza física, e por isso temos que ter medo.
Mentira. Outra mentira, essa aqui eu já ouvi já. O ritmo de vida moderno não se encaixa com o jejum. E essas mentiras, elas foram criadas para quê? Para confundir a sua mente, confundir o seu estilo de vida cristão, aonde o compromisso do jejum é deixado de lado e é colocado como algo opcional ou esporádico. Quando existe uma campanha da igreja, aí sim eu vou jejuar. Abra sua Bíblia comigo. Isso que eu falei aqui foi para termo de introdução. Em Isaías capítulo 58, Isaías 58, verso 6, quero ter como base 5 benefícios do jejum, segundo esse texto de Isaías, Isaías 58, verso 6, Isaías 58, verso 6 ao verso 12, diz assim. Vamos ler todo o capítulo 58? Depois a gente vai parando no verso 6 em diante. Diz assim: grite alto, não se contenha, levante a voz como trombeta, anuncie ao meu povo a rebelião dele, e à comunidade de Jacó os seus pecados. Pois dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fosse uma nação que faz o que é direito, o que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Verso 3. Porque jejuamos, dizem, e não viste? Porque nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês, e exploram seus empregados. Seu jejum termina em discussão e rixa, e com brigas e socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje, e esperar que a voz seja ouvida no alto. Será esse o jejum que escolhi, que apenas um dia o homem se humilhe, e incline a cabeça como junco, e se deite sobre pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam jejum? Um dia aceitável ao Senhor? Verso 6. O jejum que desejo não é este. Então você pode observar a partir do verso 6, olha o que Deus fala. O jejum que desejo. Quem falou isso? Deus. Mostra um desejo de Deus. O jejum que desejo não é este: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo. Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo. Aí sim, isso aqui, a partir que nós vamos ler a partir de agora, são os benefícios do jejum contidos aqui em Isaías 58. Aí sim, você clamará ao Senhor, e Ele responderá. Você clamará ao Senhor, e Ele responderá. Presta atenção, meus irmãos. Aqui fala sobre resposta de Deus. Fala sobre Deus responder ao seu clamor. Deus responder à sua oração. Deus responder à sua voz, quando você expressa-se a Ele em oração. Continuando a leitura. Verso 9. Você gritará por socorro, e Ele dirá o que? Que fala aí?
aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade, e a falsidade do falar. Presta atenção. Eliminar do seu meio o jugo opressor. O profeta Isaías está falando de pessoas que, por terem poderes econômicos e poderes na sociedade, escravizavam as outras e também, além de escravizar, maltratavam as outras pessoas. E aí ele fala aqui, o dedo acusador. Existia um gesto que as pessoas faziam com suas mãos, que expressava que havia corrupção. Ou seja, quando se fazia um gesto com a mão, mostrava que aquela pessoa aceitava se ser subornada. E aí ele fala, e a falsidade do falar. Se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os teus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. Amém? O verso 8 de Isaías 58 fala assim, a primeira parte do versículo: aí sim a sua luz irromperá como a alvorada, e prontamente surgirá o quê? Fala assim, prontamente surgirá a minha cura. Prontamente, repita comigo, e prontamente. Mas repita com voz de crente, e prontamente. Surgirá. Coloca a mão no seu peito, a minha cura. O jejum vai te curar? Não. Mas a prática do jejum, você se quebrantando diante de Deus, você está alimentando a sua fé. Você está alimentando a sua fé. E aqui Isaías fala, aí e prontamente surgirá a sua cura. Presta atenção, meu irmão. No processo de caminhada do crescimento, quando você coloca as disciplinas espirituais em prática, Deus começa a trabalhar na sua vida, começa a trabalhar no seu corpo, coisas milagrosas começam a acontecer com você, coisas milagrosas começam a acontecer onde você está. Por quê, meu irmão? Porque você está se esvaziando de você mesmo e se enchendo de Deus. É isso que o jejum faz. Traz a restauração na sua alma, traz a restauração na sua saúde e na sua força. Pode ser que você esteja aqui nessa noite fraco, mas não fraquinho de caidinho de bracinho, falo fraco espiritualmente, pensando em desistir, pensando em parar. Posso te falar algo, meu irmão? Eu quero te fazer um desafio. Comece a orar regularmente, comece a jejuar regularmente. Depois você vem falar comigo, porque você vai estar alimentando o seu espírito, e você vai se fortalecer no Senhor. E quando eu me fortaleço no Senhor, quer dizer que eu estou no Senhor e Ele está me enchendo dia após dia. Na parte B do versículo de Isaías 58 fala assim: e sua retidão irá diante de você. Presta atenção. E a glória do Senhor estará na sua retaguarda. A glória do Senhor habita naqueles que têm intimidade com Deus. A glória do Senhor habita naqueles que têm intimidade com Deus. Sabe qual é o grande problema nosso? Muitas vezes nós ignoramos o mundo espiritual. Um problema muitas vezes nosso é que nós ignoramos o mundo espiritual.
como se ele não existisse, como se ele não representasse nada. Você não pode fechar seus olhos para isso. Você não pode fechar seus olhos para isso. Você tem que crescer em intimidade com o Senhor, para que a glória de Deus se manifeste na sua vida, para que a glória de Deus se manifeste no seu casamento, para que a glória de Deus se manifeste nos teus filhos, para que a glória de Deus se manifeste na sua empresa, para que a glória de Deus se manifeste por onde quer que você passe. O versículo 9 diz assim: aí sim, presta atenção, depois de você ser curado, depois de você ser cheio da glória de Deus, ele fala o seguinte: aí sim, você clamará ao Senhor, e Ele responderá. Você gritará por socorro, e Ele dirá: aqui estou. Aí sim. Por quê, meu irmão? Porque você está crescendo em relacionamento com Deus. Nós temos um exemplo na palavra, vários exemplos na palavra de Deus. Um deles é Ana, mãe de Samuel. 1 Samuel capítulo 1, verso 7, diz assim: sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. Ana buscou a Deus através da oração e do jejum para acabar com uma crise pessoal que existia na vida dela, para acabar com algo que assolava ela, para acabar com algo que humilhava ela. Mas Ana perseverou diante de Deus. O ato de você se consagrar ao Senhor, o ato de você orar, o ato de você jejuar, simboliza que você está perseverando diante do Senhor. E a palavra fala que Ana clamou a Deus com jejum e oração, e ela perseverou diante do Senhor. E o que aconteceu? Deus inclinou os seus olhos para ela. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem enfrentado, mas como você tem encarado aquilo que você tem passado, como você tem encarado as suas dificuldades, como você tem encarado as suas lutas, como você tem encarado os obstáculos que têm aparecido na sua frente. Será que você tem reclamado: ah, Senhor Jesus, me ajuda aí, dá uma força, aí agora? Como você tem encarado? Como você tem se comportado? Eu queria te falar algo. Olhe para as suas dificuldades, olhe para os seus gigantes, não se intimide diante deles, mas persevere no Senhor. Persevere no Senhor. E continua a leitura. Aí na parte B fala: se você eliminar do seu meio o jugo opressor, que eram os ricos que oprimiam os pobres, o dedo acusador, que eram os gestos que davam a entender que havia suborno naquela situação, e a falsidade do falar, que eu não preciso falar o que é isso. Se com renúncia própria você beneficiar os famintos, presta atenção, aqui é um contraponto que está escrito lá em cima, porque eles faziam jejum e faziam as boas obras como se aquilo fosse enobrecer o jejum deles. Mas aqui fala o seguinte: se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. Verso 11: o Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol, e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca secam. Presta atenção. Direção contínua. Isaías está falando para nós que quando nós jejuamos realmente diante do Senhor,
o Senhor nos dá direção. Direcionamento nas suas decisões difíceis. Direcionamento nas decisões, por exemplo, da sua célula. Nós temos como exemplo a igreja primitiva. Presta atenção, a igreja primitiva orava e jejuava para que Deus desse direção a eles. Exemplo disso, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 1. Abra comigo a sua Bíblia. Atos, capítulo 13, verso 1. Diz assim: na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo, enquanto adoravam o Senhor não ouvi, disse o Espírito Santo. Olha a direção. Enquanto eles adoravam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo deu direção a eles: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Presta atenção, Deus quer te dar direção sobre a sua vida. Deus quer te dar direção sobre a tua família. Deus quer te dar direção sobre o seu ministério, sobre direção no mercado de trabalho, direção na sua empresa. Deus, Ele quer te dar direção. Mas o que você tem feito para receber essa direção? Será que você só está esperando a direção? Eu estou esperando o profeta falar comigo. Pode ser. Mas Deus quer falar com você. Aqui fala que o Espírito Santo falou. O Espírito Santo deu a direção. Amém? E no versículo 12 de Isaías 58, diz assim: seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Presta atenção que você vai se tornar. Você será chamado reparador de muros, reparador de ruas e moradias. Glória a Deus. Deus vai te usar, meu irmão, para que você seja bênção na vida de outras pessoas. Deus vai te usar para que você seja bênção na vida do próximo. Deus vai te usar para que você seja bênção para as próximas gerações. Deus vai te usar para que vidas sejam trabalhadas e salvas no poder de Jesus Cristo, que se manifesta na sua vida. Deus vai fazer algo poderoso quando você começar a jejuar de verdade. Presta atenção. Oração sem jejum é o quê? É oração. A oração não deixa de ser oração porque você não está jejuando. Ela é oração. E jejum sem oração é o quê? Dieta. Eu vou fazer jejum, mas... eu vou assistir uma série aqui na Netflix, eu ia tomar café agora, então eu vou fazer um jejumzinho aqui de boa assistindo a série. Jejum sem oração é dieta. Você pode ir no médico e ele te passa uma dieta melhor ainda. Presta atenção. Deus quer começar a te usar. Quando você colocar em prática essa disciplina espiritual, que tem poder de mudar a sua vida, não porque o jejum vai fazer, não, porque Deus começa a trabalhar em você, e você começa a se aproximar de Deus em intimidade com Ele. Quando você praticar isso na sua vida, muita coisa vai começar a acontecer na sua vida, em nome de Jesus, meu irmão. E eu quero lançar um desafio. Eu nem ia fazer isso, mas eu vou fazer. Eu quero lançar um desafio, só para quem quiser. Só para quem quer crescer. Quem quer crescer espiritualmente? Levante a mão. Eu? Alguém que não quer? Todo mundo quer. Se você realmente quer, eu quero desafiar você a irmãos, uma semana você jejuar algo, e no tempo de jejum você consagrar o Senhor em oração. Não é vou jejuar na hora, tipo,
eu vou tomar café da manhã. Tem queijo? Não. Então tá, então vou jejuar o queijo. Estou falando casos que eu já vi, né? Jejuar aquele café da manhã, sabe o café? Que você não fica sem ele, né, Bel? Você sai de casa assim, ó, porque você não é viciado. Jejuar o chocolate, as irmãs da TPM não podem jejuar chocolate, tá? Se tiver na TPM, continue comendo chocolate. Não pode cortar o chocolate. Ó, vou cortar a Karina aqui, ó. Acabando com o negócio da irmã aqui. Tá liberado só trufa da Karina, tá bom? O que você pode consagrar em jejum essa semana? Mas para quê? Ah, já sei, vou orar por um carro novo. Não. Você vai orar para crescer em intimidade com Deus. Ah, mas eu queria jejuar, mas eu queria receber algo. Você falou tanta coisa? Não. Isso é consequência, meu irmão, de intimidade com Deus. Tudo isso que nós falamos aqui é consequência de você ter uma vida íntima com Deus. E o caminho para isso qual que é? Oração ou jejum eu queria fazer esse desafio para você hoje. Mas nós vamos orar aqui. Primeira coisa, nós vamos pedir perdão. Oração que nós vamos fazer, pedindo perdão a Jesus. Por todo o tempo em que nós negligenciamos, ignoramos e fazemos de qualquer jeito. E nós vamos juntos como igreja, termos uma semana de jejum, pedindo para que nosso relacionamento com Deus melhore e cresça. Vamos fazer o seguinte, vamos incluir no nosso jejum o bairro de Itaquera, o bairro onde você mora. Neemias, Esdras, eles jejuaram pela nação. Vamos incluir para que o nosso relacionamento com Deus cresça. E a nossa posição geográfica, o nosso bairro onde nós moramos, seja alcançado e transformado pelo poder do Senhor. Quem topa? Quem topa fica de pé. Se não topar, fica sentado, que eu te entendo.